Nos últimos dias, nós aqui da IEB, estamos sendo desafiados a olhar o mundo das pessoas com a mesma perspectiva com que Jesus olhava. Nesses dias nós estamos sendo desafiados a ver o que é que está acontecendo ao nosso redor. Jesus olhava e quando ele, diz o verso 36, ao ver aquelas multidões, teve compaixão delas, diz o verso 36. A compaixão de Jesus foi despertada por duas coisas. Elas estavam aflitas e desamparadas. A aflição aqui fala de aflição de alma. As pessoas estão aflitas no seu âmago. Elas estão desamparadas. Elas estão sem cobertura. Elas estão solitárias. Elas não sabem para onde ir. São como ovelhas sem pastor. Sem rebanho, não tem norte. Aqui a figura é daquele rebanho de ovelhas no campo. Um pastor adiante. As ovelhas sabem exatamente para onde está indo, porque veem a sombra do pastor. Mas aqui, essa multidão, Jesus disse que elas estão sem norte, elas estão sem referencial. E Jesus então tem compaixão. E eu quero dizer, não dá para essa noite falar de todos os textos de compaixão de Jesus, não é objetivo, mas assim, a compaixão de Jesus era um sentimento muito profundo. Um sentimento que saía das emoções e ia para a atitude prática. Por isso ele deu a sua vida por nós. Não é aquele tipo de compaixão que fica somente, coitadinho, coitadinha. Jesus se fez carne, habitou entre nós e ele foi àquela cruz para nos dar vida e vida abundante. Quantos aqui acham que em João Pessoa e Cabedelo existem pessoas aflitas e desamparadas? Alguns acham que não tem. Quem acha que tem? Irmãos, se nós começarmos a ver o ministério de Jesus e nos colocarmos à disposição para que o mesmo Espírito que estava em Jesus atue em nós, nós vamos ver o mundo de forma diferente. Nós vamos começar a ver as pessoas de forma diferente. Inclusive a pessoa que está ao seu lado. Talvez a pessoa que está ao seu lado, talvez que nem cumprimentou, que nem... Eu quero dizer que nessa noite, a intenção dessa palavra é a gente redirecionar a visão da nossa igreja a ver o mundo com os olhos de Jesus. Já que nós estamos falando de pastor, ele é o exemplo de pastor. Ele é o exemplo de pastorado. É nele que devemos nos espelhar. Porque afinal de contas, pastorado ou pastoral não é um título, é uma função. E um dos segredos do ministério pastoral é estar na compaixão. Quando então olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor, como Jesus olhava, vamos ouvir a voz do mestre nos dizendo no verso 37, 9 e 37. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Podemos dizer isso? A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Então no capítulo 10, verso 1, Jesus comissiona os discípulos, dá autoridade aos discípulos para expulsar espíritos imundos, curar todas as doenças e enfermidades, porque é isso que pesa sobre a raça humana. Todo homem que não conhece a Jesus Cristo, que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, está sobre um jugo opressor de espíritos malignos. Por isso ele diz assim, ele deu autoridade aos discípulos para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. E no verso 7 ele diz, por onde forem, na escola, na vizinhança, no trabalho, aonde vocês forem, preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulse os demônios.
vocês receberam de graça, dei também de graça. A missão dada aos discípulos, que é também a missão da igreja hoje, visa resgatar o homem integralmente. O Evangelho, ele vem não apenas salvar da condenação eterna, mas ele vem salvar das mazelas do pecado no tempo presente. Jesus Cristo liberta tanto da condenação como da ignorância. O Evangelho, ele é redentor. Conhecereis a verdade vos libertará. As boas novas do reino são boas novas de salvação, de perdão, reconciliação com o Pai, de novo nascimento, mas também são boas novas de libertação das doenças da alma e do corpo. Por isso que a missão da igreja é uma missão integral. A igreja, então, tem seus ministérios, e por isso Deus deu os dons à igreja, para que os dons sejam executados para a edificação, para o benefício do próprio corpo de Cristo. À medida que as pessoas se convertem, elas chegam com todas as mazelas, mas elas devem encontrar na igreja o lugar de cura e de restauração. Por isso eu quero dizer para você que chegou nessa noite aqui, se você ainda não está completamente curado, restaurado, está no processo, deixa de te curar, porque esse lugar é o lugar de cura. Deus tem derramado sobre essa igreja uma unção especial, irmãos. Muitas pessoas têm sido libertas de espíritos imundos. Ah, pastor, que palavra mais feia é essa, espírito imundo? É isso mesmo, imundo, porque ele trabalha nas trevas. Mas o Evangelho, quando chega, liberta, cura, restaura, dá um novo norte, um novo rumo para você. O Evangelho, ele é redentor. Não só na eternidade, mas aqui. O Evangelho equilibra seu casamento, equilibra suas emoções, dá nova postura no trabalho. Você se torna um homem de Deus, uma mulher de Deus, cidadão do reino dos céus. E quando o Evangelho vem, o Espírito Santo vem junto. E quando ele entra, os espíritos imundos têm que bater em retirada. Você crê nisso? Dá um glória a Deus. Quando eu comecei o ministério pastoral, já que a gente está falando de pastor, eu recebi elogio aqui. Eu estava perguntando quem é esse homem, né, que estava sendo elogiado aí. Porque eu vejo tanta fraqueza. Eu quero dizer, a graça de Deus vem abundando na minha vida como vem na sua. E não tem limite. Paulo diz, até que um dia sejamos ou estejamos na medida de varão perfeito. Por isso amanhã eu e você devemos ser melhor do que hoje. Porque a palavra vai limpando. Diga, a palavra vai limpando. Aleluia, glória a Deus. A missão dos 70 é a missão da igreja. A missão da igreja é proclamar o Evangelho para a salvação do homem, quanto à condenação eterna, mas dá a esse homem uma nova perspectiva de vida aqui. Você antes tratava assim sua esposa, depois você muda o comportamento. Você tratava seu esposo assim, você tratava seu filho assim, seu patrão você tratava e fazia coisas erradas, mas agora eu quero dizer, o Evangelho vem alinhando você para você ter uma nova postura. É o resgate da personalidade, do caráter. Os espíritos imundos, mentirosos, que fazia você agir nas trevas, vão batendo em retirada e você se torna uma nova criatura. Mas eu quero nessa noite abordar a compaixão no ministério de Jesus. E o objetivo é que esta igreja seja uma igreja compassiva. O objetivo é que nós possamos remover um pouco da nossa religiosidade e ver as pessoas como Jesus vê. Ver a necessidade da alma, do corpo, social, a necessidade física. Se quisermos sentir o que Jesus sentiu ao ver as multidões e se envolver com elas como Jesus se envolveu, precisamos ouvir o que Ele tem a nos dizer. E nessa noite, nós vamos ouvir Jesus falar conosco através de duas parábolas. Irmãos, eu vou ousar nessa noite falar de duas parábolas ao mesmo tempo. Então fica orando aí, intercedendo para Deus me dar graça e você compreender.
É a parábola do filho pródigo e do bom samaritano. Eu sei que a maioria conhece, mas eu peço paciência àqueles que já conhecem, porque nem todos conhecem. Tem pessoas novas na igreja. Jesus então citou duas parábolas que estão em Lucas, que revelam exatamente o caráter do seu ministério. E se você quer compreender como é que Jesus vê as pessoas perdidas desse mundo, essas duas parábolas, que são duas histórias, que Jesus conta para representar uma verdade espiritual, elas nos explicam e nos falam mais do que muitos estudos. A parábola do filho pródigo é a história no capítulo 15 de Lucas, onde Jesus vai falar sobre um pai que tinha dois filhos, um mais novo e um mais velho, e o mais novo então pede ao pai parte da herança, antecipando. A herança só era para depois da morte do pai. E o pai, aquele filho chamado pródigo não é pobre, é rico. Aquele filho rico pega a parte da herança e parte, porque o pai consente em dar aquela herança. Lucas capítulo 15, verso 11. Um homem tinha dois filhos, e o mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. E aí nós conhecemos. Aquele filho então, quando passou necessidade, ele não tinha mais o que comer, foi comer comida de porcos. E no verso 17 diz que, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Porque na lei dos judeus, aquele filho não podia mais ser recebido como filho. Mas o verso 20 diz assim: a seguir levantou-se e foi para seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. E ali o pai perdoou o filho. Deu roupas novas, sapatos nos pés e anel no dedo. Essa é a parábola do filho pródigo. Um filho que não merecia ser perdoado, que tinha desperdiçado boa parte, um terço da herança daquela família. Gastou dissolutamente. Mais na frente vamos ver com prostitutas e bebedeces e farras. Agora ele volta todo maltrapilho e o pai o recebe, beija, abraça e lhe dá anel no dedo, símbolo de restauração. Essa é a primeira parábola. A segunda parábola é a parábola do bom samaritano, que está em Lucas também no capítulo 10. E essa parábola do bom samaritano também é Jesus ensinando o aspecto da sua missão. E ele conta no capítulo 10, verso 30. Então Jesus, em resposta, disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Este lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Diga comigo, um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, diga, um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, diga comigo, um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele.
Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Essas duas parábolas são complementares e se tornam um apelo às nossas consciências para uma mudança de atitude diante do sofrimento das pessoas. Deus não quer que seus filhos, criados à sua imagem e semelhança, fiquem perdidos na sarjeta, misturados com porcos em uma terra distante. O filho pródigo. Nem quer que sejam assaltados e abandonados na estrada da vida. Seu desejo é que tanto o perdido como o espancado sejam trazidos de volta para casa. Aqui nós temos dois aspectos. A segunda parábola fala de um homem que descia de Jerusalém, ele foi espancado na estrada. E passou, e os ladrões deixaram ele ali moribundo, quase morto. Passou um sacerdote da religião lá de Moisés, e quando viu aquela cena, não quis se comprometer com ela. Passou a distância. Depois veio o levita, também outra ordem da religião judaica. Passou e quando viu aquela cena, se esquivou dela, foi pelo outro lado. Passou ao largo, como diz algumas traduções. Mas os samaritanos, os judeus não se falavam com os samaritanos era a escória para os judeus. Quem estava caído na estrada era um judeu, um filho de Abraão. No entanto, o samaritano, que não era considerado, foi ele que teve compaixão daquele homem moribundo. Fazendo um paralelo entre as duas histórias contadas por Jesus, descobrimos qual a nossa missão como igreja e como cristão. Vejamos as semelhanças entre as duas. Na primeira, nós temos a primeira semelhança é que tanto numa como na outra existe uma vítima. Alguém que se encontra em desespero e abandono. No filho pródigo, a vítima do seu pecado. O filho pródigo foi vítima do seu próprio pecado. Estava na sarjeta, porque ele pecou. Porque ele mesmo decidiu ir para longe da casa do pai. Aqui é o pecado pessoal. Aqui a responsabilidade é totalmente nossa. Na parábola do bom samaritano, a vítima, ela é vítima do pecado do outro. Foi o outro que pecou contra ela. Foi o outro que assaltou e a espancou. A aplicação aqui é que tanto o filho pródigo que pecou, como aquele contra quem alguém pecou, aquela vítima, deve despertar nossa compaixão. Tanto o espancado, abandonado na estrada, como aquele que está sofrendo por causa do seu pecado, deve ser, para nós, alvo da nossa compaixão. Em segundo lugar, nas duas histórias existe um resgate. O filho pródigo, ele é resgatado da sujeira do pecado de uma terra distante. E o outro, ele é resgatado de um violento assalto na estrada. Na primeira parábola, o pecador se arrepende, volta para casa, é perdoado, é a salvação pela fé. É a necessidade de toda a alma humana de ouvir a mensagem do Evangelho, que o Pai está de braços abertos, esperando que ele volte. Aqui o homem olha para cima, na direção vertical, e é resgatado. E aqui está a principal missão da igreja: e anunciar ao mundo inteiro que ainda há lugar na casa do Pai. Se o homem não souber disso, ele fica padecendo, comendo comidas de porcos, porque esse é o ambiente simbolicamente representado de Satanás. Ele leva o homem
a sujeira, a lama, a decadência moral, a ponto dele não ter valor nenhum. Mas não sabe ele que na mesa do Pai há um lugar esperando, reservado para ele. E você é o anunciador dessa boa nova. A evangelização tem uma relação com o destino eterno das pessoas. E eu quero chamar a atenção aqui. Essa é a principal missão da igreja. A evangelização, irmãos, tem uma relação com o destino eterno das pessoas. Pois a necessidade suprema de todo ser humano é conhecer a salvação pela graça que Jesus oferece. Ao anunciar o evangelho, você está fazendo uma obra que ninguém mais pode fazer. Ao proclamar que Jesus Cristo subiu àquela cruz, derramou o seu sangue para nos perdoar. Quando a igreja faz isso, ela faz uma obra que nenhuma outra instituição sobre a terra pode fazer. Só quem foi redimido pela graça. Na segunda parábola, nós estamos falando que existe um resgate. Na segunda parábola, a vítima não pode fazer nada. Deve o seu resgate à compaixão do samaritano, que é o próximo. É um resgate pelas obras. Aqui nós vemos na parábola de Lucas 10, verso 34. Aproximou-se mais um samaritano, verso 33. Estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade. Aqui também a palavra pode ser compaixão dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para a hospedaria e cuidou dele. Aqui o homem não olha diretamente para cima no sentido de socorro. Lógico que todo socorro vem do alto, mas aqui ele olha para o próximo. É aquilo que você é o resgatador. As pessoas que estão ao seu lado e que você sabe que estão padecendo e que você tem condição de estender as mãos. Nessa segunda parábola, o Senhor Jesus está despertando em nós a nossa responsabilidade para com o sofrimento do próximo. Aquele homem caído na estrada dependia da compaixão de alguém. O sacerdote passou de longe. O levita passou ao longe. Mas o samaritano, ele se compadeceu. Temos ainda em terceiro lugar, em ambas uma demonstração de amor. No primeiro, nós vemos o amor de Deus como o pai que recebe o filho de volta. E na segunda, nós vemos o amor do próximo pelo seu próximo, quando o samaritano ata as feridas da vítima. Em ambos os casos, o amor triunfa sobre o preconceito. Porque quando o filho volta, aquele filho estava fedorento, desgrenhado. Mas o pai, que estava todo cheiroso, com roupa limpa, abraça apertadamente e beija continuamente o pescoço daquele filho. O pai não tem preconceito. Deus não tem preconceito. Não importa se você mora em Cabedelo, se você mora em Miami, em Dubai, ou se você está numa prisão pública. Deus ama incondicionalmente o homem. E a igreja precisa acordar, para que a gente não esqueça que o amor de Deus continua vigente ainda hoje. Porque é comum, com o passar dos anos, nós esquecermos do que Deus fez por nós. Em quarto e último lugar, em ambas as parábolas, existe a frieza do espírito religioso. Essa que eu tenho orado, para que essa igreja acorde e não permita que esse espírito nos segue. Na parábola do filho pródigo, aquele jovem, ele tem um irmão. Não eram dois?
Não eram dois? O irmão mais velho ficou em casa. Nunca saiu. Tem algumas pessoas que não conhecem essa parábola, são novas na fé. Aquele irmão mais velho nunca saiu do lado do pai. Sempre esteve ajudando. Sabe o que aconteceu? Quando o irmão mais velho volta, diz o verso 15, 20. Aquele jovem diz assim, eu estou voltando. A seguir levantou-se o jovem que estava perdido e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. Diga comigo, e cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Não ficou só aí. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa. Meu filho, não precisa dizer nada. Só o fato de você voltar já disse tudo. Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo, calçado em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Irmãos, ali era uma fazenda. A festa rolou quente. Convidados. Eu não sei se tinha muito barulho. Eu só sei que tinha o bezerro gordo, que eu não quero entrar nesse detalhe. Mas era o bezerro especial. Foi morto. Mata ele para essa ocasião especial. Chama os convidados. O meu filho estava morto e reviveu. Mas acontece que naquele ambiente de festa, por fora estava rondando um espírito religioso. E o espírito religioso estava no irmão mais velho. Veja o que diz o verso 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, trabalhando. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Tinha música e tinha dança. Era alegria. Então chamou um dos servos. Ele não chama o pai. Ele chama um dos servos. E perguntou-lhe, o que está acontecendo? Este lhe respondeu, seu irmão voltou. E seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. O pai vem ao encontro do filho mais velho, porque o pai também tem compaixão para com essas pessoas. Mas ele saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, este teu filho, ele não chama de irmão, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, tu matas o novilho gordo para ele. O espírito religioso não se alegrava com a vida do irmão que estava perdido. Ele olha para ele e diz assim, mas rapaz, aquela pessoa chegou agora e Deus já abençoou tanto. Eu tanto tempo estou servindo aqui e eu não vejo nada acontecendo comigo. Eu sou tão fiel. Um tempo desse, há uns anos atrás, viu, já faz uns anos, eu me peguei como filho mais velho, de biquinho. Mas Senhor, eu sou fiel ao Senhor desde a minha infância. E eu estou aqui, nada acontece, Senhor. Agora eu vejo fulano, olha só como as bênçãos vêm para ele. O espírito do filho mais velho não se alegra com o resgate do perdido. Ele se torna escravo da religião e ele trabalha para o pai por obrigação. E ele reclama. E ele não sabe que tudo que é do pai é dele, porque ele ficou cego para esse entendimento. Que Deus amoleça os nossos corações nesse dia. Porque o pai sai também para receber o filho mais velho, porque ele não faz distinção. Mas não há naquele irmão mais velho, um sentimento de alegria. Ao contrário, ele se ira.
e não participa. Nessa parábola, o irmão mais velho recusa-se a regozijar-se com seu arrependimento e retorno. Ele não compreende como aquele seu irmão que gastou a herança da família com farras e prostitutas é perdoado pelo pai. E ele é recebido com festa. Eu quero dizer que essa é a mensagem que nós devemos proclamar. Não importa quanto erro a pessoa tenha cometido, que nível de sarjeta ela se encontre, a nível de lama ela está atolada. Eu quero dizer que há um lugar reservado na casa do Pai para ela. E você é um anunciador. E sabe qual é o seu desafio? Seu desafio é que você pode estar passando uma necessidade, orando a Deus, pedindo uma coisa. Deus ainda não te deu, e mesmo assim você tem que profetizar sobre a vida do outro, que Deus vai dar a ele. Quem entendeu isso, dá um amém. Você está esperando um emprego e está orando por alguém que está desempregado. Você ora e o outro recebe o emprego, você ainda não. Você está esperando aquela bênção e você ora pelo outro, você precisando. E você é tentado a dizer, e eu, Senhor, e eu? É legítimo pedir, mas cuidado, não fique com o coração preso. Tenha compaixão. Na parábola do samaritano, o sacerdote e o levita, que representam os homens da religião. No dia de hoje, o pastor, o padre, misericórdia. Recusam-se a envolver-se com a situação do homem espancado. Eles passam de longe. Eles não querem se envolver, eles são insensíveis. Eles estão preocupados mais com a toga, com a gravata, com o paletó. Estão mais preocupados com o nome, com o seu nome na cidade, sua reputação, mais do que envolver-se com o sangue de um ferido. Eles passam distantes, mas não sabem que essa atitude também nos deixa distante do coração de Deus. Podemos dizer que quem resiste ao chamado para evangelizar, abandonando as pessoas sozinhas em seus pecados, assemelha-se ao irmão mais velho. Ao passo que aqueles que resistem ao chamado para o serviço ao próximo e deixam as pessoas sozinhas em seus sofrimentos, lembra o sacerdote e o levita, que passam de largo. Assim, cada uma das parábolas enfatiza um aspecto vital do discipulado cristão. No início, como filho pródigo, nós voltamos para casa em busca de salvação. Todos nós, um dia estávamos perdidos. Não importa se você nasceu no lar evangélico. Nascer em lar evangélico não é garantia de que você está salvo. Todos nós nascemos em pecado. No início, como filho pródigo, nós voltamos para casa em busca de salvação. E em seguida, a semelhança do bom samaritano, nós partimos em missão. Cada um de nós lembra o filho pródigo. Cada um de nós deveria lembrar o bom samaritano. Todos nós lembram o filho pródigo. Mas também todos nós devemos lembrar o bom samaritano. Primeiro nós encaramos os nossos próprios pecados e depois passamos a encarar os sofrimentos do mundo. Primeiro nós entramos em casa e recebemos misericórdia, e só depois saímos e mostramos misericórdia. Misericórdia só é mostrada quando nós recebemos primeiro. Às vezes algumas situações acontecem na nossa vida para que a gente possa ter algum gosto de sofrimento, para Deus amolecer o nosso coração. Quando eu entrei no curso de engenharia, pessoal aí da engenharia, eu tinha um professor de cálculo, e ele era bem tranquilo, sereno, ensinava muito bem, e ele dizia assim para a gente, bem calmo, a gente aflito, os primeiros semestres, cálculo 1, 2, 3, álgebra, e ele dizia assim, esses cálculos aqui não vão servir muito para vocês não, mas eles amaciam a mente de vocês, preparam vocês para o que vem lá na frente. Os sofrimentos, algumas situações, Deus permite para você amoleça seu coração.
para que você seja sensível ao sofrimento do outro. Quem não passou fome não sabe o que é fome. Quem não foi espancado não sabe o que é ser espancado. Quem não foi rejeitado não sabe o que é rejeição. E aí a gente pode fazer uma lista de coisas. Se alguma coisa está difícil na sua vida hoje, eu quero dizer para você, se você amolecer seu coração, deixar Deus trabalhar, Deus vai usar o que você está passando para mais na frente você abençoar, untar as feridas de alguém. Lembre-se que foi pelas feridas dele que nós somos sarados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre os seus ombros. Pelas suas pisaduras nós somos curados. Através do viés do sofrimento, nós pegamos experiência e então nos tornamos melhores, pessoas melhores. É por isso que nós precisamos ter nosso coração em Deus, que Ele amoleça o nosso coração e que Ele nos livre desse espírito religioso, do sacerdote, do levita, do pastor engravatado ou da batina, não importa. Eu quero dizer uma coisa para você. Amoleça seu coração, seja sensível à voz do outro, à dor do outro, o choro do outro, a angústia do outro. Pare um pouco, ore por alguém, se envolva. Nesses últimos dias, depois que a gente está falando sobre casa de paz, o que tem aparecido, nós temos dito aqui, que Deus vai colocar as necessidades diante de nós. Eu tenho ouvido muitos testemunhos de pessoas clamando por uma casa de paz, porque estão em aflição de alma. Eu quero dizer, não feche a porta que Deus está abrindo para você, para que você experimente como é bom distribuir a graça que você já recebeu. Quanto mais você der, mais você vai receber. Todos nós já fomos pródigos um dia. Deus deseja que sejamos samaritanos também. E aí, para a igreja, irmãos, não é difícil uma igreja, ela experimentar um nível de avivamento e depois se acostumar e ficar na espiritualidade que tende a esfriar se a unção não for distribuída. Na vida pessoal ou de uma igreja, Deus está dando a essa igreja uma grande oportunidade de sair e anunciar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. E a oportunidade de você orar pelas pessoas, expulsar os demônios e curar os enfermos, porque é lá que Deus vai confirmar o seu chamado e a sua autoridade. Então, queridos, nós precisamos trazer essa reflexão para nós. Será se estamos tão envolvidos com as nossas necessidades pessoais que a gente não consegue enxergar a dor do outro? Será se a gente está tão conformado com a nossa condição de crente? Eu não vou nem dizer a você assim, mas de outra forma, sabe, irmãos, quantas cadeiras tem vazias hoje aqui? Quantas pessoas você conhece? Quantos amigos e familiares? O que aconteceu de domingo para este domingo? É que se a gente não se cuidar, a nossa vida vai girar do início ao fim, em torno das nossas próprias necessidades. E se isso estiver acontecendo, você não está descobrindo o melhor da vida. Nesse ponto podemos levantar uma pergunta: qual a recompensa? Viver como Jesus viveu. Pastor, me envolver com as pessoas, que recompensa tem em viver como Jesus viveu, se envolvendo e tendo compaixão das multidões? Qual o resultado de se misturar com as multidões desamparadas e aflitas? Qual será? Eu gostaria de ler com os irmãos
e eu já estou na conclusão. Um texto que Deus me deu quando eu tinha 22 anos de idade. Que eu recebi, inclusive, de Ketman, um quadro com esse Isaías 58. Preste atenção, irmãos, você que não conhece esse texto. Aqui é uma coisa muito clara do que Jesus, que o Espírito de Deus falou a Isaías. E fala também para nós hoje. Isaías capítulo 58, você tiver sua Bíblia, você abra sua Bíblia. Eu quero que você nessa semana esteja meditando nessa palavra. Eu não vou falar sobre os 4 versículos, de 1 a 4 de Isaías 58. Agora que você abriu, você olha para mim. Isaías 58, de 1 a 4, Deus está exortando aquele povo sobre a religiosidade deles, o jejum deles. E Deus está repreendendo o tipo de religião, de forma de adorar a Ele, o tipo de jejum que aquele povo fazia. Deus disse: ei, não é esse jejum que eu quero não. Que o homem reserve um dia para ficar com fome. Não é contra o jejum que eu estou pregando. Mas era aquele tipo e daquela forma. Então no verso 5 ele diz: será esse o jejum que escolhi? Pode colocar o 5, está aí. Bota o 5, por favor. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco, e se deite sobre pano de saco e cinzas? Era assim que eles faziam. É isso que vocês chamam jejum? É isso que vocês chamam um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da justiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? O jejum que eu escolhi não é porventura, não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Quem entendeu? E aí vem a recompensa, verso 8. Aí sim, diga comigo, aí sim. Leia comigo, irmãos, esse aí. Aí sim, a sua luz e toda a igreja. Aí sim, a sua luz e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Quer mais? Verso 9. Aí sim, diga, aí sim, você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Quando você estiver untando as feridas das pessoas, você estiver ocupada com as pessoas, com a dor das pessoas, evangelizando as pessoas, curando elas, trazendo elas para dentro de casa, eu quero dizer, aí sim, diga comigo, aí sim, palavra do Senhor. Qual é o contrário disso, irmãos? O contrário disso é a gente começar a se acostumar em fazer reunião de crente, onde a gente jejua o dia todo, e depois sai e briga dentro de casa, e fica de cara feia com o vizinho, e não ama o irmão que está de lado da igreja, aí não sabe por que as orações não são respondidas. Mas quando o nosso coração começa a ser quebrantado, nós vamos ver as pessoas que estão ao nosso redor de outra forma, irmãos. Há alguns anos eu comecei a orar pelo meu coração, porque eu me irritava no trânsito. Agora já venci, Deus me deu graça. Tudo que acontecia com alguém passar na minha frente, alguma coisa já vinha aquela coisa, sabe? Deus começou a dizer: você quer um mundo para você, meu filho? Quer uma redomazinha, não? Para você? E isso aí se torna mania dos crentes.
Eu decreto isso, eu decreto aquilo. Ele decreta tudo para ele se ver livre das coisas. Deus não quer te livrar das coisas, quer que você se envolva com as coisas. Porque Ele te chamou para ser sal da terra e luz do mundo. E você, sal, não serve no saleiro. No saleiro ele não faz nada. Ele só faz quando joga na feijoada. Na feijoada tem tripa de porco, tem pé de porco, rabo de porco, tem tudo que é ruim para a saúde. E quando o sal chega, vai matando logo as bactérias. É você. É lá no seu trabalho. Ore pelo seu trabalho, pelo seu ambiente de trabalho. Mude a situação lá. Para que quando eles, depois de um tempo que você começar a orar e começar a tratar as pessoas diferentes, ele diz: rapaz, toda vez que você chega aqui, puxa vida, é uma paz nesse lugar. É isso mesmo. Porque eu sou um homem de paz, uma mulher de paz. Ei, igreja, em nome de Jesus, vamos tirar essa de que ser crente é vir domingo da noite para aqui. Ser crente é o que você faz, como faz, amanhã, que é segunda-feira, dentro de casa, no seu trabalho, na escola, como você trata as pessoas. Verso 10. Se tivesse a outra versão aí, a versão da Bíblia de Almeida. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos. Ó, irmãos, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a tua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Sabe o que? Na outra versão diz assim: se com renúncia própria você abrir sua alma ao faminto. Obrigado, senhor. Se abrires a tua alma ao faminto, ó, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Aí lá quando eu tinha 22 anos, que Deus me deu esse texto, quando eu abri assim, meu Deus, o que é isso? Numa situação desesperadora que eu estava passando. Se abrires a tua alma, se você colocar para fora aquilo que eu já dei a você, se você distribuir aquilo, a unção que você já recebeu, se você abrir a alma ao faminto, as pessoas estão famintas e você está farto, irmãos. Se você fartar a alma aflita, você farta com aquilo que você já recebeu de Deus. Abre essa boca, bota para fora teu testemunho, porque Ele vai ajudar muita gente. Creia, irmãos, creia, ore pelas pessoas, farte. Viu uma situação difícil, você quer que eu ore por você? Eu vou lhe falar, viu? 99% das pessoas vai dizer: eu quero agora mesmo. Se fartares, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. Sabe o que significa? O tempo mau na sua vida vai ser como a luz que raia nas trevas, será como meio-dia. A tua noite será como meio-dia. Quem crê nisso, dá um amém. Irmãos, estamos pregando nessa noite um segredo da vida cristã. Você que chegou na igreja agora, você que chegou nesses últimos meses, nesses últimos anos, aprenda a maneira correta de viver a vida cristã. Não fique ligado ao tipo do irmão mais velho, ranzinzo, rancoroso, reclamador. Abra sua alma ao faminto, farte a alma aflita. Eu tenho pouca experiência, pastor. Eu comecei agora com um pouco que você tem, porque não é você, é o Espírito de Deus em você. E aí, por quê? Qual é a recompensa de viver como Jesus viveu? E se envolvendo com as pessoas com compaixão? Qual é o resultado de se misturar com as multidões? Eu vou dizer, o resultado está no verso 11, que ele não para. O verso 11 vai dizer assim: o Senhor, pode dizer aqui, todos juntos? O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado e como uma fonte cujas águas
nunca faltam. Quem dá um amém bem forte? Verso 12 que eu não tinha colocado, mas eu vou colocar aqui. Seu povo, sua descendência. Bota aqui, comandante, para eu ver no seu. Sua descendência. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. O Senhor te guiará continuamente, na versão de Almeida, e fartará tua alma em lugares áridos, fortificará os teus ossos, e serás como um jardim bem regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. Amém. Você quer atrair a presença de Deus para a sua vida? Comece a colocar a compaixão de Jesus no seu coração. Provérbios 11:30 diz, bota aí Provérbios 11:30. Provérbios 11:30, porque eu estou com outra versão aqui. O fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Na minha versão diz, o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Quem quer ser sábio aqui? Foi a dica. Foi a dica. Quem quer ser sábio aqui? Quem quer ser sábio aqui? Foi a dica. Sábio é. Eu vi um testemunho, viu, Raine? Da sua mãe, esses dias. Pastor Jairton me falou. Impressionante. Como é uma mulher sábia. Ganhadora de almas. Ela estava no hospital, mais ou menos assim por cima. E uma agonia tremenda. E sofrendo. E tinha uma mulher ao lado. E a mulher não deixava ela dormir, tossindo, inquieta, e tudo, e para lá. Ela disse, meu Deus, essa mulher aí, Senhor. E eu não sei de outros detalhes, que eu não decoro, são muitas histórias durante a semana que a gente escuta. Mas aquela mulher, ela disse, Senhor, tem misericórdia, eu já estou aqui nesse hospital, essa mulher aí de lado não me deixa nem dormir. E a mulher inquieta, e daqui a pouco, a mulher vem até a cama dela, e ela pergunta se pode orar por ela. E a mulher disse que sim, queria que ela orasse. E ela perguntou se a mulher queria aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E a mulher aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Ela orou. A mulher emborcou para o lado de lá, dormiu. E não se acordou. Partiu para a eternidade. E imediatamente desapareceu toda a enfermidade da mãe dela. Ela foi dada alta no dia seguinte. Foi ali para ter contato com a alma aflita e levar uma alma para o céu. O fruto da justiça é árvore de vida. O que ganha almas, sábio é. O louvor pode vir. Daniel 12:3 diz assim: então os sábios brilharão como o sol, e os que levam outras pessoas a obedecer a Deus brilharão para sempre como as estrelas. Daniel 12:3, nessa versão diz, aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do sol, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, para todo sempre brilharão. Amém? Podemos ficar de pé? Eu quero dizer para a igreja que, mesmo sendo o pastor titular desse ministério, com toda a honra que Deus tem me dado de ter esses homens comigo, essas mulheres, eu quero dizer que a minha alegria é que nos últimos anos
eu tenho ganho almas para Jesus Cristo. O título não satisfaz. E eu não quero perder a sensibilidade para com as pessoas que estão ao nosso redor. Enquanto Deus nos der a oportunidade, nós devemos aproveitar para levar pessoas para a glória. Deus está nos dando uma grande oportunidade, igreja, de desfrutarmos de todas essas promessas. Se nos movermos em compaixão em direção às multidões desamparadas e aflitas. É uma grande oportunidade que Ele está nos dando. Eu quero dizer para toda a igreja, as ferramentas já estão em suas mãos. Você tem a palavra de Deus nas mãos e dentro de você. Você tem uma igreja. Eu estou falando agora dessa igreja que se propõe a treinar e acolher. Essa igreja se propõe a treinar você e acolher as pessoas que você conquistar para Jesus. Você tem as células. E não faça pouco caso das células. Se envolva nelas. Se você não é um líder, seja uma escora para esse líder. Seja uma ajuda para essa liderança. E você tem o projeto Casas de Paz. Você está cercado de oportunidades. E Deus está esperando de você uma decisão nessa noite. O que falta? O que lhe falta? O que falta para você colocar no seu coração, pelo menos o propósito de já orar para Deus lhe dar uma casa de paz, ou uma oportunidade de ganhar alguém. Peça a Deus vidas. Ore por algumas pessoas específicas. Se mova nessa direção, porque Deus quer transformar essa condição interior do seu coração. Ele quer trazer um novo alento, um novo sentido para a sua fé. Se nós seguirmos os passos do Mestre, nós teremos a alegria do Mestre. Peça para Deus encher seu coração de compaixão pelos perdidos. Peça para Deus lhe encher de ousadia para você fazer parte também do projeto Casas de Paz. Levar o Evangelho. Deus está esperando que você tome uma atitude, irmãos. Porque boas intenções não faz parte do reino dos céus. O reino dos céus é feito com atitudes. Você tem que se mover, tem que tomar ação, tem que ter uma decisão na sua vida. Nessa noite, nós vimos que Deus está preocupado com os perdidos e os espancados, com a necessidade da alma e a necessidade do corpo. Mas Ele não só está preocupado com aqueles que estão lá fora, Ele também está preocupado com você. Se você trilhar esse princípio de dar, você receberá muito mais. Lemos aqui em Isaías 58, a sua luz despontará nas trevas, uma promessa. A sua noite será como o meio-dia, a sua promessa, a segunda promessa. Você gritará por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. A terceira promessa, sua cura brotará rapidamente. A quarta promessa, e você será como um jardim bem regado. A quinta promessa, o que você está esperando? Deus se importa com você e quer que você se importe com o aflito que está lá fora. Se tem alguma pessoa na sua vida que você estava reclamando dessa pessoa, a partir de hoje você ora por essa pessoa, abençoando essa pessoa, liberando o céu sobre essa pessoa, para que o Evangelho alcance essa pessoa. Talvez não seja você, mas Deus vai levantar outra pessoa para alcançar aquela pessoa. Mas eu quero dizer nessa noite, irmãos, que nós vamos resistir como igreja a não se conformar com o espírito religioso. A compaixão, o segredo do ministério de Jesus. Que a compaixão seja o segredo da sua vida e do seu ministério. Vamos adorar o Senhor nesse momento.